Então vamos lá. O seguinte, eu queria que você fizesse uma função que ela vai calcular o tamanho da string, o comprimento da string. Tudo bem? Claro. Eu sei que uma string é um vetor de caracteres, tá? Só que a gente só considera até o /0. Então eu quero que você faça uma função, tudo bem? Que vai receber uma string, tudo bem? Um vetor de caracteres e vai contar essa string que é importante para mim, ou seja, essa que só vai até o /0. Então pense um pouquinho como é que você faz isso e a gente vai fazer já já, tá? Então pausa o vídeo aí e pensa como é que você faria essa função, tá? Então vamos lá resolver aqui. Então a gente vai criar uma função que só vai calcular até o /0, né? A quantidade de símbolos que a gente tem até o /0. Ok? Então, simplesmente eu vou ter que retornar um inteiro, porque eu vou contar, né? E depois que eu contar, eu vou ter que retornar esse tamanho. Então, eu vou colocar comprimento. Comprimento. Então, essa aqui vai ser o nome da nossa função, comprimento. Então, para receber uma string, basicamente eu estou recebendo um vetor de chá. Então, eu vou colocar aqui, claro, a gente passa o ponteiro, né? Então, vamos lá. Para contar, vou contar com o n, por exemplo. Então, n recebe 0, depois eu vou ficar incrementando ele. Ok? Aí, como é que eu vou fazer para contar? Eu vou utilizar o for. Tem um int i aqui. Pode ser um chá também, tanto faz. Não, int, é um int porque pode ser que eu tenha uma string enorme que ultrapasse esses 256 caracteres possíveis, tá? Tem que ser um inteiro porque esse aqui vai ser o tamanho lá da minha string. Então ele vai de 0, tudo bem? Até o... Então, aqui basicamente eu vou percorrer o vetor S, né? E vou contando enquanto eu não achar o caractere /0. É simplesmente isso, né? Então, enquanto o cara lá na posição I do S, né? Ele for diferente do meu caractere nulo, que é o /0. Então, eu faço I++. Tudo bem? Basicamente é isso. Então, eu vou colocar n++, que é o meu contador. Tudo bem? Depois, return 0. Não, n, desculpe. Return n não. 0 não, é o n. Ok? Então, vamos supor que eu vá contar aqui, né? Então, eu vou imprimir a cidade e depois eu vou colocar o /n aqui, que é o tamanho, né? Vou colocar que tem tamanho. Aí eu vou colocar aqui o comprimento, né? Comprimento. Vixe, ultrapassou aqui. Deixa eu trocar esse nome aqui de cidade, vou colocar cid. Fica melhor de vocês visualizarem aí, né? Cid. Eu escolho uns nomes enormes, né? Comprimento também acho que eu vou mudar de tamanho, porque tá enorme aqui. Cid. Vou botar só comp, né? Tá bom, comp. Ok. Então vamos ver aqui se funciona. Então tem cid, comp e comp aqui em cima, né? Então vamos lá ver. Opa! Deu aqui um problema aqui. Ah, entendi. Foi o ponto e vírgula aqui. Então vamos ver aqui. Ok, eu vou digitar russas, por exemplo. Russas. Ó, tem 6 letras. Ok, né? Se eu digitar agora olá, alunos, né? Aí tem 10, né? Olá, alunos tem tamanho 10. Então, legal, né? Agora, vamos aqui para outra função. Essa função eu quero que você faça a concatenação, tá? Então, eu vou te dar
duas strings, eu vou te dar a de destino e a de origem, tudo bem? Então é para você colocar uma string no final da outra, tudo bem? Basicamente é isso, essa é a ideia. Você vai colocar a de origem, você vai colocar no final da de destino, tudo bem? Então, pensa um pouquinho como é que você vai fazer isso daí. Lembrando que concatenar, basicamente, é só você botar uma string, depois você bota a outra logo em seguida. Isso é uma concatenação entre duas strings. Tá? Claro que a ordem também ela vai importar. Qual foi a string que você colocou primeiro para que você colocou depois. Tá? Mas basicamente é isso. Você vai colocar a de origem no final da de destino. Tá? Então, pensa como é que você vai fazer isso, tá? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho aí. Então, vamos lá fazer, tá? Então, eu vou chamar aqui a minha função. Eu vou chamar essa função de... Deixa eu colocar o protótipo dessa aqui. Acho que a gente nem precisa. Tá bom. Vamos só fazer aqui, então. Então, como é uma função que basicamente só vai mexer com as strings, não vai ter retorno nenhum, então eu vou colocar void, né? Eu vou colocar que é a função de concatena, né? Então, eu vou ter os meus parâmetros, que são duas strings, né? Vou colocar string 1, que é... Eu vou colocar a de destino primeiro, vou colocar só dest, e a outra eu vou colocar a de origem. Vou colocar só isso aqui mesmo, origem. Então, como é que eu vou fazer aqui? Essa string aqui, que é a de origem, ela tem que ficar no final dessa aqui de destino, tudo bem? Então é o seguinte, a ideia é que eu vou até o final dessa string aqui, até onde chega o /0. Depois que eu ver o /0, aí eu vou começar a colocar os caracteres dessa string que é a de origem, tudo bem? Então eu vou colocar até o /0 inclusive, entendeu? Então eu vou tirar lá no final dessa string o /0 e vou começar colocando o primeiro caractere dessa string aqui, que é a de origem, e eu vou colocando em sequência até chegar lá no /0 lá da de origem. Então, tudo bem? Então, basicamente é isso que eu vou ter que fazer. Então, primeira coisa, eu vou ter que chegar até o /0 da string de destino, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui. Dessa vez eu vou usar o while, tá? Então eu vou colocar o i para receber 0. Depois eu vou colocar um j também, que eu vou precisar a partir desse j, né? Então vamos lá. Opa, coloquei aqui while enquanto... Não precisa nem disso aqui não, né? Enquanto o destino i ele for diferente do nosso caractere nulo, ou seja, se enquanto destino na posição i for diferente do caractere nulo, que é o /0, eu vou simplesmente incrementar o i, né? I mais. Tudo bem? Aí, pronto, eu tenho o i, que o i ele vai ser o cara que está lá na posição do caractere nulo lá na minha string de destino. Tudo bem? O j ele vai servir para incrementar o primeiro elemento lá de origem, que está na posição 0. Tudo bem? Aí eu vou simplesmente colocando lá no destino. Tá? Então, posso colocar um for aqui. Vou exemplificar melhor aqui para vocês. Opa, coloquei o... errado, né? Aqui.
Então, for. Então, eu vou colocar aqui o J, né? O J ele vai receber do 0, porque o J ele é referente a minha string de origem, tá? Então, eu vou colocar origem. Opa, coloquei errado aqui. Então, esse cara tem que até chegar lá no lá no nosso caractere que é o barra 0 e colocar o J++. Aí é para eu fazer o quê? É para eu colocar esse cara que tá na posição J lá de origem. Aí eu vou colocar na posição I, que é da de destino. Tudo bem? Então, destino na posição I vai receber o de origem na posição J. Tudo bem? E claro, eu tenho que incrementar o I também, né? E mais. Pronto, aí depois que eu fizer isso, aqui você nota que no for ele vai pular para fora quando for esse caractere nulo, tudo bem? Esse barra 0. Então eu vou ter que colocar ele lá na minha string também. Só que quando ele sai, né, aqui com o I, ele já sai quando for exatamente nessa posição que tem o meu barra 0, entendeu? Então, o destino, lá na minha posição I, porque quando ele chega lá no barra 0, ele não vai fazer mais nada, tudo bem? Ele não faz mais nada, mas ele para nessa posição que tem o barra 0. Então, simplesmente eu coloco o caractere barra 0 aqui. Tudo bem? Então, será que isso funciona? Vamos ver aqui se vai funcionar esse concatena aqui, tá? Como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar duas funções, duas strings aqui, tá? Sei lá, que é a de origem, que é o O. Vou colocar tamanho 80 aqui também. 81, né? E a de destino vou colocar D. De 81 também. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar... Digite... a origem, né? Ou então destino. Destino. Aí eu vou pegar colocar lá no O. Tá? Depois eu vou printar aqui de novo. Printf. Digite a origem. Tudo bem? Então, digite a string de destino. Então, o destino, né? Sei lá. Fica estranho, né? Então, vamos lá e digite. Então, aí o scanf. Que eu vou colocar até 80 também, né? Porque não faz sentido. Colocar desse jeito aqui para pegar até 80 no máximo e tem um destino. Aí aqui no final eu vou printar eu vou colocar a de destino, né? Que é a que ele coloca os dois caras lá, né? Vou deixar aqui esse tamanho aqui. Vamos ver se ele vai calcular direitinho o tamanho também de D. Ok? Então aqui eu estou pegando a de origem. Não, aqui eu estou pegando a de destino. Botei aqui errado, inclusive. Ó. Aqui é D e aqui é O. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse camarada aqui que é o D. Depois ele vai pegar o camarada que é o O. Depois eu vou fazer
ele chamar lá, né, a minha função, que é concatena. Aí ele vai pegar dois caras, que a primeira é a de destino, que é o D, depois a de origem. Tudo bem? Aí o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar essa string aqui, que é a de origem, e vai colocar no final lá da de destino. E aqui é para ele imprimir uma após a outra depois que eu concatenar. Tudo bem? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se tem algum problema aqui. Pronto, aí digite a de destino. Então eu vou colocar olá, espaço. Tudo bem? Coloquei olá, espaço. Opa, deu problema aqui, só um minuto. Bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é que quando eu digito o /n aqui depois desse scanf, né, a gente tem que ele já pega logo aqui embaixo nesse scanf aqui, tudo bem? Aí por isso que ele não pega nenhum aqui embaixo, né? Aqui ele não bota ninguém lá na minha origem, tudo bem? Então como é que eu faço para fazer, para tirar esse problema, né? A gente tem função lá no Windows e no Linux, né, que trabalham para isso, né, para tirar esse tipo de problema. Mas aqui a gente pode resolver de uma forma que dá tanto no Windows quanto no Linux, tá? Porque eles têm funções específicas para isso. Então aqui, ó, a gente vai simplesmente criar de uma forma bem simples, né? Criar um caractere C. Aí aqui embaixo, ó, scanf, eu vou colocar vou dizer que vou ler um caractere aqui e vou colocar esse caractere lá nesse C, tudo bem? Então, aí o que é que vai acontecer aqui? Depois que eu digitar a minha string aqui e colocar lá no D, aí eu vou teclar Enter. Aí o Enter ele vai colocar aqui nesse C. Tudo bem? Aí depois que ele botar o Enter nesse C, ele vai printar aqui e vai pegar esse scanf aqui de novo e não vai ter nenhum problema porque o /n, o Enter que eu vou teclar depois que eu ler o primeiro, ele vai ficar aqui, né? Antes, quando não tinha isso aqui, né? Ele estava vindo logo para cá, né? Aí o Enter que eu estava digitando, ele já estava pegando aqui embaixo. Aí como ele pegou o Enter, ele não pegava ninguém para colocar aqui lá no meu O, né? Que é a minha string lá de origem, tá? Então vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui. Isso aqui funciona tanto no Linux quanto no Windows, tá? Então vou deixar isso aqui mesmo. Olá. Aí, colocar aqui, alunos. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aí, não deu certo, né? Ele pegou só o A e o L. Aí, qual é o problema que está dando aqui agora? Então, vamos ver aqui. Simplesmente porque era para ter tudo, né? Era para ter olá, alunos. Então, vamos aqui para a nossa função para ver o que está acontecendo. Vou testar aqui antes se ele está pegando todas as strings, né? Então, printf, colocar colocar aqui destino S, eu coloco a de destino, né, que é o D. Depois eu vou colocar o printf origem. Eu vou botar o %S. Vou colocar /n aqui. Vou colocar /n aqui. Vou colocar a de origem. Tudo bem? E aqui, claro, vai ser a de concatenação. Vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui, então.
Olá, alunos. Tá aqui, ó, a de... Ah, sim, é porque eu tenho que chamar aqui depois, só um minuto. Essa de concatenar aqui, tenho que colocar depois, tá? A função de concatenar. Então, vamos ver aqui. Ó, ele tá pegando direito, ó. A de destino é olá e a de origem é alunos. Só que quando ele faz a concatenação, tá dando problema. Tudo bem? Então vamos ver lá o que é que está acontecendo com essa função. Tá? Então o problema que a gente pode ver é quando ele está concatenando, né? E o problema está exatamente aqui, né? Que a de origem eu coloquei I e não coloquei J. Então, exatamente esse aqui é o problema. Agora é para funcionar e para dar certo, né? Então, vamos ver aqui o que foi. Se vai dar certo agora. Ó, eu sempre coloco olá e espaço, tá? Opa, digitei errado aqui. Alunos. Pronto, agora finalmente está pegando tudo direitinho, tá? Então, ó, é o seguinte, eu deixei esses erros aqui, eu coloquei esses erros aqui para a gente perceber o seguinte, de que nem sempre a gente vai fazer uma coisa e vai funcionar assim de cara, tudo bem? Então, vocês sabem que tem que ter bastante paciência com programação, tá? Programar é muito legal, tá? E simplesmente quando a gente vê funcionando fica melhor ainda, tá? Então, sempre tenha uma paciência de sempre voltar no código, ver se está tudo certo. Às vezes, a gente tenta mais casos, né, para ver se está funcionando tudo corretamente. Tá? Então, às vezes a gente pega um código que tem várias possibilidades de saída e de fazer algumas coisas, né? Então, é sempre bom a gente testar cada caso que a gente está fazendo naquela determinada função, tá? Então, é o seguinte, agora é uma terceira função, tá? Função que eu vou querer que você faça o seguinte, a comparação. Você vai comparar as duas strings, tudo bem? Então, ela vai retornar um inteiro, que pode ser -1, 0 e 1, tudo bem? Então, compara, eu vou colocar assim, compara. Aí é o seguinte, essa função compara, você vai pegar duas strings, vou colocar o S, só um minuto, porque ficou escuro aqui, tá? Então, eu vou colocar uma string, sei lá, o S1, por exemplo. Então, tem um S1 e tem a string S2, tudo bem? Você tem o S2. Então, vai ter que retornar um inteiro que é -1, 0 e 1. Tudo bem? Vai ter que retornar -1 se o S1 ele precede S2 na ordem alfabética, ou seja, ele é um nome que vem antes, tá? Você tem lá, por exemplo, o S1 ele é Ana e o S2 ele é Bruno. Então eu sei que Ana vem primeiro lá na ordem alfabética, então é para ele retornar -1, tudo bem? Se forem iguais, se o S1 ele for igual ao S2, por exemplo, se eu botar Ana no S1, aqui no S1, e Ana no S2, é para ele me retornar 0. Tudo bem? Então, quando ele retorna 0 é porque as duas strings elas são iguais. Tudo bem? E ele vai retornar 1 se é o contrário, né? Se essa daqui ela vem depois lá na ordem alfabética do que o S2. Tudo bem? Por exemplo, se o S1 for o Bruno e o S2 for Ana, então isso quer dizer que é para retornar 1. Por quê? Porque o S1 ele vem depois do S2 lá na ordem alfabética. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, essa função aqui eu vou deixar como exercício para você fazer sozinho, tá? Eu não vou fazer ela aqui, não.
tá? Então ela vai ficar como exercício para você fazer. Mas a ideia dela é bem básica. Basicamente você vai ter que comparar os símbolos de cada cadeia, tudo bem? Você vai ter que comparar os caracteres de cada cadeia, ok? Então, você sai comparando, né? Claro, você vai ter que fazer um laço lá, que ele vai até o final de uma ou de outra cadeia. Então, você faz enquanto o S1 não chegou no final, ou seja, quanto o caractere que você está vendo lá, né? Ele é diferente de barra 0 e o caractere que você está vendo lá no S2 também é diferente de barra 0, você olha na mesma posição, tudo bem? Então, a posição I do S1 tem que ser diferente lá do barra 0 e a posição I do S2 tem que ser diferente lá do barra 0 também. Aí você vai fazer a comparação, entendeu? Entre esses dois caras. Aí, professor, como é que eu vou saber se está na ordem alfabética ou não? Lembra que o A até o Z, né, do A até o Z, você tinha números lá para esses caras, né? Então, você ia lá do 97, né? Ó, você aqui tá até aqui do lado. Ó, o Azinho ele vai do 97, aí tem o Bzinho, ele vai do 98 e aí vai. Então você pega essa numeração e simplesmente compara se um é maior do que o outro. Tudo bem? Então, se o cara que está na posição I do S1 ele for menor do que o cara que está na posição I lá do S2, você vai ter que retornar o quê? Entendeu? Então eu vou deixar para você pensar. E se for o contrário, se for maior, se o cara que estiver na posição I lá do S1 for maior do que o cara que está na posição I lá do teu S2, é para você retornar aqui. Nota que eu já estou te dando a ideia para você retornar logo se for diferente, tá? Por quê? Porque se porventura você chegar até no final lá das duas strings, aí como é que você vai saber se vai ser igual, né? Talvez você tenha chegado no final de um string e a outra ainda tenha mais algum caractere. Então, basta você ver se quando você saiu desse laço que você estava comparando esses dois caras, né? Se você chegou lá no seu barra 0, então simplesmente se eles são iguais, né? Porque se eles são iguais e você saiu lá do seu laço com ele diferente lá de barra 0, então eles são de fato o barra 0, tudo bem? Caso um seja diferente do barra 0, é porque quando você saiu do laço, você saiu por conta do outro, do seu outro vetor de caracteres, entendeu? Lá da sua outra string, tudo bem? Aí nesse caso, você vai considerar que o tamanho, né, lá do menor, ele vai vir antes lá na tua ordem alfabética, tá? Você vai botar os maiores para vir depois. Tudo bem? Ok? Então, basicamente, essa é a ideia. Então, pensa um pouco sobre isso e faz essa implementação aqui dessa função aqui, tá? Não é difícil, não é complicada. Ok? Então, ó, na verdade, essas funções aqui que a gente tem, né, que a gente fez aqui agora, né, o de comprimento, né, o de concatenação e esse aqui, como eu deixei como exercício, que é o de você fazer a comparação, elas já existem, tudo bem? E elas estão dentro da nossa biblioteca string.h, ok? Só que elas têm um nome diferente, claro, elas não têm esse mesmo nome que a gente deu aqui, não. Então, vamos fazer a modificação aqui para a gente utilizar essas funções que a gente já tem, tá? Então, include, aí eu vou colocar o da string, né? String.h. Ok? Então, como é que vai funcionar aqui? Qual é a função que faz a concatenação, por exemplo, né? A gente está aqui na concatenação. Então, a gente faz o str, que é de string, né? Aí você já vem aqui, que tem várias aqui, né? Então, a gente quer a de função que faz a concatenação, que é o cat, né?
que é de... O cat ele vem de concatenação, tá? Então, vai ser essa aqui. Tudo bem? Então, fcat. E a de comprimento é exatamente a strcomp, né? Não, desculpe, a strlen. Ok? Então, vamos ver aqui como se vai funcionar ou não isso aqui. Olá, alunos. Tá aí, ó, funcionou normalmente aqui, ó. Funcionou direitinho, né? Aí, e essa de comparação, por exemplo, agora eu vou depois que eu concatenei, né? Eu tenho que essa de destino ela ficou grandona, né? Ela ficou maiorzona. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Ana e Bruno, né? Aí eu vou colocar aqui. Se. Aí qual é de compara? É CMP, tá? String CMP. Se str CMP, tá aqui, ó. Vai retornar um inteiro. Aí eu vou colocar os dois caras aqui, vou colocar destino e origem. Dá igual a -1. Aí o que é que você imprime aqui? Temos aqui o... se der -1, tudo bem? É porque a primeira ela precede a segunda na ordem alfabética, ou seja, ela vem primeiro, tá? Então eu vou colocar aqui S1. Eu vou colocar assim, que o %S, né? %S, vou colocar menor no sentido de que ele vem primeiro, né? Então eu tenho que a primeira, que é o D, ele vem depois da segunda. Ok? Se for -1, né? Aliás, se for 1, é porque eu tenho o contrário. Simplesmente copiar e colar aqui, ó. Aí vou colocar o mais assim, ó. Aliás, invertido, né? Maior que. Se der igual, se for igual, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só copiar e colar aqui. Podia ser um case aqui, né? O switch case ficava mais fácil. Mas aqui também dá certo. Lembrando que ele faz... Pera aí, ele deu erro aqui. Que eu não coloquei o igual, né? Igual. Pronto. Aí, deixa eu compilar agora. Pronto. Vou colocar a de destino, vou colocar a Ana. E a outra vou colocar a Bruno. Ok? Ó, aí, Ana, Bruno, né? Que ele fez a concatenação, né? Ana vem primeiro do que o Bruno. Se eu inverter aqui agora, em vez de colocar Ana e Bruno, colocar Bruno e Ana. Então vamos lá. Bruno, Ana. Ó, aí quando ele fez a concatenação, ele fez do Bruno com a Ana, né? Aí ele comparou Bruno, Ana com Ana, aí ficou o Bruno primeiro, tudo bem? Agora vamos supor que eu vá colocar o mesmo cara, né? Tipo assim, eu vou colocar aqui embaixo Opa, aqui eu esqueci só de colocar o igual aqui, né? Por exemplo, eu não vou mais concatenar aqui, tá? Então, eu vou tirar o strcat e vou colocar dois nomes iguais aqui, tá?
Ana. Ana. Pronto, ó. Ana igual Ana. Ok? É só para ver aquele funcionamento do maior ou igual, né? Não, desculpa, lá do maior, né? Do igual a gente já viu e do menor também. Então, vou colocar primeiro Bruno. Ana. Então tá aqui, ó, o Bruno é maior do que a Ana, ou seja, ele vem depois lá da ordem alfabética do que a Ana, tá? Isso aqui seria... É porque assim, a gente pode sempre abstrair basicamente tudo aqui por números, né? Quando eu tô fazendo essa comparação aqui de maior, menor, né? Eu tô pegando como referência a ordem alfabética, né? Então, aqui eu estou dizendo que uma string ela é menor do que a outra quando ela aparece primeiro lá da nossa ordem alfabética, tá? E ela é maior quando ela aparece depois do que a outra lá na ordem alfabética. Okay? Igual aqui quando é igual, tudo bem? E aqui finalizamos mais uma aula, tudo bem? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.